começou a escrever aos 14 anos. E naquele tempo, começo do século passado, imagina você, ninguém dava valor, muito menos a família, porque a função da mulher era ser dona de casa, casar, ter seus filhos, cuidar do senhor, seu marido, era o senhor, seu marido, e fazer doce, fazer uma comida, passar uma roupa. Era essa a função da mulher. A mulher foi educada, era educada para aquilo. Então, no momento que ela começa a escrever e ser conhecida ali no ambiente ali da cidade, foi uma coisa triste, a família cortando toda a iniciativa dela. E ela continuando a escrever, porque aquilo, ela dizia que ela nunca procurou poesia. A poesia já estava dentro dela quando ela nasceu. Então ela escrevia e guardava, escrevia e guardava. Tanto é isso, o resultado, até hoje tem coisa inédita aqui, apesar de ter 11 livros editados. Tem coisa inédita, porque ela sempre guardou, acreditando que um dia seria publicado. Então ela escrevia em qualquer lugar, a qualquer hora. E também à noite, ela ia deitar perto da cama dela, tinha o criado mudo, e tinha sempre uma vela no castiçal, um caderno e um lápis. Porque a casa tinha luz elétrica, mas a tomada para acender e apagar era longe. Então ela já ia, acordava, lembrava uma coisa, ela imediatamente acendia a vela, né, punha o caderno no colo e ali escrevia o que estava passando na cabeça dela. Quer dizer que não tinha hora, não tinha lugar, não tinha nada. E no dia seguinte ela melhorava, ela via o que tinha escrito, melhorava ou esquecia. Também tem muito caderno dela, está até no museu lá de Goiás. Ela, com a letra ruim, porque com a luz de vela e no colo, o caderno no colo e a lápis, então aquilo a gente precisa decifrar o que está escrito. Mas era assim. E também ela estava lendo jornal. Todo dia ela lia jornal. Recebia o jornal de Goiânia, lia, e se achava alguma coisa interessante, o jornal vinha dobrado e tinha uma alça, onde tinha o endereço delas, as coisas, uma alça larguinha. Nessa alça, ela abria a alça, porque ali estava fechado, né? Ela abria e ali mesmo ela escrevia coisas que tinha despertado a atenção dela no jornal. E aquilo então era papel de pão, o pão vinha enrolado em papel. Ela também escrevia ali naquele momento que ela estava ali sentada. Não tinha hora, não tinha lugar. Quando ela morreu, a gente achou papel dela escrito na gaveta da cozinha, no meio dos jornais, porque às vezes ela punha dentro do jornal e no fim o jornal ela punha lá num canto e esquecia. E assim ia. Caiu na rede de peixe. Conhece essa frase? A frase? A minha mãe era assim, ela lia tudo. Ela era uma leitora grande de Kardec. E ela não era espírita, era católica. Católica comungar todo dia. Todo dia ia alguém da igreja lá levar uma hóstia para ela. Ela comungava em casa, não precisava nem ir à igreja. Também tinha uma facilidade incrível de guardar as coisas, de lembrar. Eu me lembro bem, uma ocasião, ela estava aqui, foi quando recebeu o Juca Pato. A Academia Paulista de Letras homenageou e convidou para um chá, assim. Então, a única mulher que a academia tinha era a Lígia Fagundes Telles. E quando a Lígia chega, nós já estávamos lá, a Lígia se pôs ao lado dela, né? E então, vai, conversa bem. Minha mãe pergunta para ela, Lígia, o que você quis dizer naquele livro As Meninas quando você fala tal frase? E a Lígia, admirada, falou, mas como? Eu nem lembro. Ela falou, não, tem essa frase assim. E repetiu a frase, ela até grandinha, a frase inteirinha.
Então a Lígia aí ficou admirada e explicou então o que queria dizer com aquela frase nos livros das meninas. E ela tinha essas coisas. Ela lembrava de leitura que ela tinha feito há 50, 60 anos atrás. Ela lembrava frases inteiras. Frases inteiras. E aquilo vinha naturalmente, porque quando ela lia, ela assimilava o que lia. E muita gente também levava para ela originais, pretendia editar algum livro e levava para ela dar a opinião, o que ela achava, o que não achava. Jovens, né? Jovem gosta muito de escrever poesia, né? E ela falava direitinho, ou incentivava, ou fazia o coitado desistir de uma vez. Era muito interessante. Minha mãe foi uma pessoa muito aberta para o conhecimento, aberta para o mundo. Sempre acreditou nos jovens, sempre acreditou num mundo melhor. Ela tem poesia para os presos, para o menor abandonado, onde ela crê que tem jeito. Quando a minha mãe ainda estava viva, ela esteve uma ocasião recebendo uma homenagem no Rio de Janeiro e uma pessoa que esteve com ela na ocasião deu um livro para Drummond. E ele, então, ficou muito impressionado com o livro, tanto que escreveu para minha mãe, depois mandou essa carta para Goiás, elogiando e falando que ela é a pessoa mais importante do Estado, mais que o governador, mais que os juízes. É uma carta muito bonita. E esse artigo que ele fez um artigo falando sobre minha mãe. Ele publicou no Brasil inteiro. Aí, então, é que realmente Cora Coralina se tornou bastante conhecida. E depois, com a editora tendo os seus representantes de venda em todo lugar, aí a coisa foi uma maravilha, né? Hoje se vende muito bem Cora Coralina. Porque mesmo em Goiás, engraçado, a própria cidade dela foi a última a dar os créditos a ela. Porque então achava só que ela era uma senhorinha velhinha que fazia doces. Ela fazia doces para vender, porque ela tinha uma casa, a casa que ela herdou da mãe, do pai, mais da mãe, que ela nem conheceu o pai. Ela tinha que comprar umas partes, porque a casa pertenceu a quatro, ela era em quatro. Então ela começou a fazer doce para juntar dinheiro, para poder, na hora do leilão, como aconteceu, ela comprou a parte dos sobrinhos. Com isso, então, na cidade de Goiás, conhecia aquela velhinha que fazia doce. Mora lá na casa da ponte. É a velhinha que faz doce. Agora, quando o Drummond se põe aquilo tudo no jornal, ele estando no Rio de Janeiro, sendo um nome já consagrado no nosso país, aí, então, a cidade despertou. E Cora, então, ficou conhecida também pelo seu lado de escritora, o seu lado de poetisa. As poesias da minha mãe e os contos reproduzem uma época, a época que ela viveu. Então, era a época que começava a República, a sociedade era diferente, os costumes eram diferentes. Quer dizer que tem muito de sociologia no livro dela, tem muito de como que era a sociedade, como que funcionava, porque a poesia dela sempre foi, nunca foi abstrata, nada de céu, estrela, amor, não. A poesia dela é concreta, é o povo, é a sociedade, é o menor abandonado, é a muleta que ela usava, né? Ela até odia a muleta, quando ela começou a usar a muleta que ela tinha caído e quebrou o fêmur. Então a poesia dela é muito atual, e é muito atual, quer dizer, é atual e é contando a coisa passada.